eu darei a mesma resposta que eu estou dando agora, porque é um problema do povo inglês, da imprensa inglesa e do governo inglês. Para mim, o senhor está tentando evitar criticar o presidente Chaves, mas o senhor tem um problema pela frente. Hugo Chávez vem construindo alianças no continente, por exemplo, com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Ele incentivou o presidente Morales a nacionalizar o setor energético. Isso, sem dúvida, prejudicou bastante os interesses do Brasil, custou muito caro, principalmente a Petrobras. E o senhor tem confrontado o presidente Chaves sobre o assunto. Por que o senhor tenta negar isso? Ele não encorajou o Morales. É importante ter claro que o Evo Morales não era nem presidente quando o povo boliviano, num plebiscito, 92% do povo boliviano decidiu nacionalizar o gás. Então é uma decisão soberana da Bolívia que nós do Brasil respeitamos. Nós temos um contrato para recebermos 30 milhões de metros cúbicos de gás. Esse contrato está sendo cumprido. O Brasil recebe o gás e a Bolívia queria uma refinaria. Foi um negócio comercial. A Petrobras negociou e vendeu a refinaria para a Bolívia. Não tem nenhum problema. O Brasil... O senhor está dizendo que trata-se de uma negociação comercial. Com todo respeito, nós sabemos que a Petrobras queria receber muito mais por essa refinaria. O preço do gás para o Brasil subiu enormemente e agora o senhor se encontra numa situação em que o Brasil depende de comprar 50% do gás de um país que vem sendo orientado de perto por Chaves, a quem o senhor tem criticado. Eu acho que, primeiro, o gás da Bolívia no Brasil custa $5, 1 milhão de BTU. Não é tão caro como se fala. Segundo, nós tínhamos um estado no Brasil em que uma empresa pagava $1, 1 milhão de BTU. Não era possível continuar pagando. Terceiro, a primeira pessoa que eu perguntei sobre a refinaria foi a Petrobras. E a Petrobras me disse: presidente, nós estamos dispostos a vender. Está disposto a vender? Então venda, faça negócio. E foi feito. O Brasil, isso é importante ter claro, o Brasil com a maior economia do continente, com a maior população do continente, o Brasil tem que ter responsabilidade de ajudar os países mais pobres da América do Sul a se desenvolver. Então, quando integrantes do seu governo, acho que foi o ministro das Comunicações, que disse que o estilo de fazer política do presidente Hugo Chávez na Venezuela, que está sendo possivelmente estendido a outros países, era o perigoso estilo político cubano, ele estava errado ao dizer isso? Veja, eu fiz uma crítica ao meu ministro da Comunicação. Eu fiz uma crítica quem tem que falar com relação à relação de Estado para Estado, ou é o Ministério das Relações Exteriores, ou é o Presidente da República. Ou seja, nós não podemos permitir, e eu tenho feito questão de chamar a atenção, na América Latina, as divergências do século XIX, de vez em quando aparecem nas mesas de negociação. Você vai conversar com um país, aí você começa a perceber que tal país teve problema com outro em 1890, que outro país... Eu falei, gente, nós precisamos parar com as divergências do século XIX. Pelo amor de Deus, vamos construir as convergências do século XXI. Meu ponto é que agora existem dois modelos distintos, o modelo Chaves e o modelo pragmático do Lula. E parece que em diversos países latino-americanos o povo está mais interessado no modelo Chaves. Veja, o sonho da América Latina é que todos os países cresçam economicamente, façam distribuição de renda e melhore a vida do povo. É assim que pensa o presidente Kirchner. É assim que pensa o presidente Chaves. É assim que pensa o presidente Lula. Mas provavelmente o presidente Chaves olha para o Brasil e diz para o povo venezuelano que o modelo Lula não está funcionando, pois o senhor ainda tem praticamente metade da renda nacional nas mãos de apenas 10% da população, uma carga fiscal elevadíssima e, apesar disso, o governo não está funcionando direito, segundo a revista The Economist. O seu modelo de desenvolvimento para o Brasil parece não estar dando certo. É só olhar os números econômicos. O Brasil vive o seu melhor momento econômico desses últimos 100 anos. A maior política de distribuição de renda para os pobres e a melhor política social do mundo estamos fazendo.
Então, por que razão o presidente que se diz pai dos pobres ainda governa um dos países mais desiguais que existem no mundo? Porque se eu tivesse um milagre de resolver em 4 anos os descasos de 500 anos, eu não seria presidente, eu seria Deus. O que eu estou fazendo como presidente... Mas o senhor não pode culpar a história por tudo. Não, eu coloco. O senhor não pode culpar a história pela corrupção dentro do seu próprio partido. Quantos anos a Inglaterra levou para chegar ao padrão que tem hoje? Quantos anos? Quantos anos a Alemanha chegou para chegar ao padrão que ela tem hoje? Ora, o que aconteceu no Brasil é que nunca houve uma política de transferência de renda para os pobres. O Nordeste brasileiro, que é a parte mais pobre do país, o consumo da classe pobre cresceu 38%. 90% dos sindicatos brasileiros fizeram acordo acima da inflação no ano passado. Isso significa distribuição de renda. E eu não estou culpando uma pessoa, eu estou culpando um modelo de gerenciamento do Brasil que não cuidou de fazer com que os pobres tivessem uma participação na riqueza produzida pelo país. Além de taxas de crescimento e combate à pobreza, vamos falar também sobre o futuro do planeta. E o Brasil terá um importante papel no futuro do planeta como responsável pela floresta amazônica. E assim mesmo, o senhor pretende usar mais e mais terras no plantio de cana-de-açúcar com vistas à produção de biocombustível. O senhor acha isso correto? Deixa eu dizer uma coisa com muita sinceridade e com muita objetividade. Se você pegar o que existia de floresta no mundo há 8.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, o Brasil ainda tem 68% das suas florestas. A Europa só tem 0,3%. Segundo, não tentem jogar a culpa em cima dos países pobres e de desenvolvimento pela responsabilidade da poluição do planeta. A poluição do planeta, ela tem 65% de responsabilidade dos países desenvolvidos, que são os poluidores, que são aqueles que praticam a emissão de gases. Nós no Brasil, em 2 anos diminuímos 52% o desmatamento. Mas, senhor presidente, o senhor quer que se pague pelos custos de conservação da floresta amazônica? Queremos conservar a floresta amazônica. E acho que todo mundo que tem floresta tem que tentar conservar. Para isso, os países ricos precisam pagar. Porque a Amazônia moram 22 milhões de habitantes. E eles querem ter acesso à televisão, à geladeira, ao emprego. Eles não querem ficar segregados na Amazônia. Então, os países ricos precisam pagar para os países pobres que evitem o desmatamento, para que eles possam adotar um modelo de desenvolvimento limpo, não poluidor e não emissor de gás. E é isso que nós vamos discutir no G8. Mas nesse contexto, o seu plano de aumentar a produção de álcool em 40% nos próximos 3 anos, chegando aos 26 bilhões de litros, não faz sentido. O senhor vai transformar terras cultiváveis em lavoura que não produz alimentos. Isso vai aumentar a pressão para a destruição da floresta, pois os agricultores terão que continuar com a produção de alimentos. Eu sou obrigado a convidá-lo para conhecer o Brasil. Primeiro, eu vou dar um número. O Brasil tem 440 milhões de hectares de terras para a agricultura. Desses, a cana utiliza apenas 1%. A soja utiliza 4%. E o gado, o pasto, utiliza 29%. Significa que o nosso problema não é terra, e muito menos invadir a Amazônia, porque a Amazônia não é a área que serve para produzir cana. O que nós estamos dizendo ao mundo é que o Brasil não quer ser o único plantador de cana
ou de biodiesel. Não. O que nós estamos dizendo aos países ricos é que eles comecem a ajudar os países africanos a produzir um pouco de biodiesel e de etanol para gerar emprego na África, para gerar riqueza, porque daqui 20 anos a África vai ter 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e aquela gente precisa comer. E o senhor disse que vai à reunião do G8 para levantar exatamente esses pontos. O senhor acredita que os líderes dos países ricos do G8 estão preparados para ouvir a mensagem poderosa que o senhor está me passando aqui agora? Veja, eu tenho conversado isso pessoalmente com cada um deles. De dezembro para cá. E muita gente diz que eles ainda não mudaram suas políticas depois de conversar com o senhor. Mas vai mudar. É que, sabe o que acontece? É que numa mesa de negociação, as coisas são mais difíceis. As pessoas têm problemas eleitorais. A cada ano que tem uma eleição num país, aquele presidente não quer tomar nenhuma atitude porque tem medo de perder as eleições. Eu compreendo. A única coisa que eu tenho certeza é que eu tenho mais 4 anos de mandato. E nesses 4 anos de mandato, eu vou batalhar para que nós, os dirigentes políticos, sejamos mais incisivos nas nossas decisões. Sobretudo, cumprir os protocolos internacionais que assinamos. Sobre tudo isso. President Lula, thank you very much for being on Hard Talk. Obrigado a você.